de atenção. Nossa, como está presente nos indivíduos com T21. E a gente percebe isso muito nesse período de 4 a 6 anos, principalmente quando a criança está nessa fase de alfabetização. A deficiência intelectual dificulta muito, porque a criança muitas vezes não aprende, às vezes ela está sentada, os membros das crianças com T21 são mais curtos, ossos longos, às vezes as perninhas, os pés não estão plantados no chão, então o nível de alerta é menor, eles apresentam uma fadiga central, eles se cansam mais rápido, precisam às vezes dar uma circulada para que eles possam renovar. Toda vez que a gente vê uma criança, quando você está introduzindo um conhecimento novo, um dos sinais clássicos de desinteresse é com sono. A criança está ótima, dormiu e tudo, você vê que aquilo ali está coçando com sofrimento, está difícil para ela. Então é muito comum o déficit de atenção e muitas vezes vem acompanhado de hiperatividade. Então a criança está sinalizando para a gente que ela está agitada, que ela não está conseguindo aprender, que aquilo está sendo sofrido para ela. É importante que essa criança seja vista pelo neuropediatra, ok? Dificuldade motora na escrita. Nossa, essa é uma dificuldade muito importante. Olha lá, pessoal, a criança, desde as garatujas lá, dos rabiscos, tudo isso é importante para consolidar essa coordenação motora fina. Em geral, eles têm uma coordenação motora ampla melhor do que a coordenação motora fina. E é preciso muito exercício de fortalecimento dessa musculatura intrínseca da mão. A junção do polegar com a mão é menor, a mão é pequena. Ausências de alguns ossos do carpo, tudo isso dificulta essa coordenação motora fina, principalmente se for solicitado a essa criança um movimento tridimensional, como a escrita cursiva. Então vamos devagar com as nossas crianças, não exijam que com 6 anos a escola não tem esse direito, não pode exigir das nossas crianças a letra cursiva nessa idade. Se vocês observarem a letra da caixa alta, a criança não faz esse movimento. Então ela consegue, é permitido, é possível. Nada de querer introduzir a letra cursiva numa fase tão precoce. Vejam bem, a prontidão para a escrita cursiva, ela vem por volta dos 12 anos de idade. Eu estou vivendo isso nesse exato momento e eu posso falar com propriedade sobre isso, porque eu vivo na pele. Então, a gente tentou antes e tudo, isso levava a dificuldade, desmotivação, cansaço, fadiga. Para vocês terem ideia, crianças pequenas, que foram minhas lá atrás, hoje estão adolescentes, estão na fase adulta, elas estão tendo cãibra do escrivão, porque foi tão exigido essa tal da letra cursiva. É algo novo, que não está nem descrito na literatura. Pasme, eu estou tendo crianças com síndrome de Down, com 15, 16, 18, 20 anos, com cãibra do escrivão. Por quê? Porque eles têm fraqueza nessa musculatura. Então, vamos devagar, que o andor é de barro. Dificuldade na alfabetização. A alfabetização exige decodificação, exige consciência fonológica. E isso é desenvolvido com estratégias de identificação de rima, com sons iniciais, com análise e síntese fonêmica e segmentação silábica. É muito importante, eu vou dar uma dica aqui para vocês, para que minha filha entendesse as divisões das sílabas e tudo. Muitas vezes eu usava os recursos da mão. Por exemplo, eu ia falar macaco, para ela entender, Eu usava os gestos, o apoio da movimentação manual para apoiar essa consciência fonológica. A criança, para ser considerada alfabetizada, ela precisa ter um pré-requisito, que é a habilidade da escrita. Ela precisa codificar, e decodificar os fonemas. É necessário uma habilidade metalinguística para que ela possa trabalhar as instâncias linguísticas que são tomadas pelo indivíduo como foco, atenção, fonema, a palavra, a sintaxe, o texto e o contexto. Tudo isso envolve a alfabetização. Então, até a criança ler e escrever, existe
uma caminhada longa para se atingir isso. Desde pequenininho lá o trabalho com a terapia ocupacional, com a educação precoce até os 4 anos, seguido do acompanhamento psicopedagógico. Todo esse cuidado integrado vai ajudar a sua criança a se alfabetizar. Temos que lembrar que essa criança tem deficiência intelectual, tem dificuldade na memória de curto prazo e tudo isso são interferências reativas para que esse processo se consolide. O que eu posso dizer para vocês é que é absolutamente libertador, né? É autonomia pura uma criança aprender a ler e escrever, né? É porta para o protagonismo, é porta para a autonomia. A criança que lê, ela se comunica, ela tem independência e é tudo. Eu costumo dizer que alfabetizar, se a criança com síndrome de Down consegue se alfabetizar, o resto vem e flui. Maneirismo. Maneirismo, gente, é traduzido como uma estereotipia motora e muitas vezes é confundido com o TEA, com o transtorno do espectro autista. E tem muitas crianças que estão sendo diagnosticadas de forma errônea. Às vezes a criança tem um maneirismo e não chega a ser um autismo, que a gente também chama de autismo-like. O maneirismo, gente, é uma forma da criança responder quando ela está em sofrimento e pode ver que ela tem comprometimento em outros domínios do desenvolvimento, principalmente no sistema vestibular, no sistema sensorial. São crianças que têm dificuldade no processamento sensorial e na linguagem. Como elas não conseguem se expressar, não conseguem se comunicar, elas extravasam com o maneirismo. Às vezes coçam o olho, às vezes fazem movimentos da mão, ficam horas e como tem frouxidão ligamentar, os movimentos são bem elaborados. Às vezes a criança faz movimentos pendulares. Tudo isso na síndrome de Down deve ser considerado, antes de se pensar em autismo, pensar em maneirismo. E observar se a criança tem alteração na fala e se essa criança tem alterações comportamentais que fazem com que ela se expresse por meio do maneirismo. Não é que não exista o transtorno do espectro autista na síndrome de Down. Existe e é uma frequência alta, pessoal, é de 15% a 20%. Mas antes de pensar em TEA, observe se a criança tem esses comprometimentos no sistema sensorial e na linguagem, porque ela pode estar tendo maneirismo ao invés do diagnóstico de TEA, tá bom? Peça ajuda de um neuropediatra que tem experiência com síndrome de Down e com deficiência intelectual. Alterações de comportamento. Toda vez que a gente observar uma alteração de comportamento na síndrome de Down, a gente tem que pensar se essa criança apresenta outros comportamentos, como o maneirismo, ou essa criança quer se comunicar e ela não foi introduzida a comunicação alternativa e aumentativa, porque existem muitos fonoaudiólogos que acham que se introduzir a comunicação alternativa e aumentativa, essa criança vai ficar preguiçosa e não vai falar. E muitas vezes a criança vai tendo uma sobrecarga, ela vai ficando tão estressada porque ela não consegue se comunicar, que ela usa a birra como uma forma de comunicação. Às vezes a criança não consegue apontar, ela tem uma deficiência intelectual mais severa, às vezes ela tem um comprometimento auditivo, ela não compreende, e aí ela se expressa com alteração de comportamento. E muitas vezes essa alteração de comportamento vem como uma interrogação, o transtorno do espectro autista. Então fique atento se essas alterações de comportamento não têm a ver com a dificuldade da criança se expressar e se comunicar, compreender e se expressar. Se essa criança vem associada ao maneirismo, se essa criança não fala e aí faz birra, porque é através da birra que ela vai conseguir ser compreendida, que ela vai conseguir ser atendida. Né? É importante o familiar, o cuidador primário, o professor se abaixar para olhar para essa criança, tentar compreender. Tentar compreender não é entender e fazer por ela, é ensinar pistas sensoriais, gestos, formas de comunicação alternativa, seja por cartas, para que essa criança consiga se expressar.
Muitas vezes é muito comum aqui na clínica a gente ver a introdução da comunicação alternativa e aumentativa e a criança desaparece esses comportamentos. Muitas vezes é necessário a parceria com o psicólogo. E a nossa experiência aqui com a ciência ABA na síndrome de Down tem sido maravilhosa. Ok? Espero que vocês tenham gostado.